Olha só, meu povo, nós vamos agora atualizar as informações desse caso, desse acidente que aconteceu, portanto, nessa embarcação que acabou virando e duas turistas morreram. Meus amigos telespectadores, eu já vou conversar aqui com os repórteres de Assis Oliveira e também Leonardo Julierme. Primeiro, eu vou conversar com Leonardo Julierme, que está aqui no ITEP. Os corpos das vítimas estão, portanto, no ITEP. Quais as informações agora sobre esse acidente e também dos corpos que estão aí no ITEP, meu amigo Leonardo Julierme, bom dia. Na audiência do Patrulha da Cidade, pois é, as duas vítimas já estão aqui na sede do ITEP, localizado no bairro da Ribeira, aguardando, os familiares estão aguardando somente a liberação dos corpos. O acidente que mobilizou toda a cidade lá de Rio do Fogo, um grupo de turistas que contratou aí uma embarcação para conhecer os conhecidos parrachos lá daquele município, mas que causou esse acidente com duas vítimas fatais. A mobilização contou aí com 7 ambulâncias do SAMU, também uma equipe com 30 bombeiros, utilização de moto aquática, enfim, toda mobilização para o salvamento dessas pessoas, que ao todo eram 7 pessoas dentro da embarcação, sendo 15 turistas, 15 pessoas e 2 tripulantes. Essas duas pessoas que morreram são duas turistas, uma do estado de São Paulo e outra do Distrito Federal, que mora lá em Brasília. Nós temos inclusive uma reportagem de Thaís Ibaracho falando sobre toda essa movimentação desse naufrágio que aconteceu em Rio do Fogo. Vamos acompanhar. No vídeo é possível ver o momento em que várias pessoas tentavam desvirar a lancha que, após um passeio turístico nos Parrachos, no litoral norte do estado, virou ao se aproximar da praia de Perobas, na região de Touros, no início da tarde desta quinta-feira. A lancha ela já vinha chegando em Perobas, não foi nos Parrachos, foi chegando em Perobas. Essa lancha foi chegando em Perobas, já tinha uma outra embarcação por trás. O que eles relatam é que a onda bateu e daí a embarcação virou, que o rapaz não conseguiu segurar a lancha. E daí, ao momento que o pessoal começou a chorar, a gritar dentro do mar, a embarcação que estava próxima parou e daí foi dar socorro, porque a lancha dele, ela suporta mais, e acabou socorrendo as outras pessoas. E eu cheguei no momento que já tinha uma pessoa sendo atendida, que era uma pessoa que estava na lancha, e daí já estava sendo atendida com os médicos, estavam aqui com 4 médicos dentro do hospital, e justamente também a SAMU já estava aqui, e a gente prestando socorro. Ao chegar aqui, chegou outra pessoa, também sendo uma das pessoas que estavam na embarcação, que também foi socorrida, que já vinha com o médico fazendo já todo o procedimento nela, reanimando tudo. E daí entrou novamente para poder fazer o procedimento que é o correto. Foram encaminhados para o litoral norte 7 viaturas do SAMU, além de um helicóptero, jet ski e uma equipe de 30 bombeiros, incluindo mergulhadores. Mas os 15 turistas e 2 tripulantes foram socorridos por pessoas que estavam em outras lanchas bem próximas. A lancha ela vem com a velocidade permitida, né, que a gente navega com a gente dá prioridade à segurança de todos, né? Então assim, o que a natureza ninguém pode impedir, né, que ninguém pode fazer descrever isso. Mas a situação que eu vi, quando eu vi que a lancha chegou a virar, eu encostei na lancha, botei a lanchinha de banda e fui dando socorro primeiramente às crianças, né? Em nenhum momento eu pulei na água, porque o pessoal estava no desespero. Pedi a tranquilidade de todos. Tinha pessoas da minha embarcação que estavam chorando, aí eu gritei com o pessoal, calma. Nessa hora que eu gritei com o pessoal, pedi a tranquilidade de todos, que a gente precisava socorrer o pessoal, não podia deixar ninguém à deriva, e prestamos todos o socorro. Todos de colete, a lancha vinha com a capacidade correta. Isso foi só os fortes ventos com a onda que chegou a virar a lancha. Dos 15 turistas que estavam na embarcação, 3 foram conduzidos ao Hospital Municipal da cidade de Rio do Fogo. Uma criança de 3 anos de idade, natural de Brasília, e 2 mulheres, uma de 52 anos, natural de São Paulo, e outra de 60 anos de idade, natural da Bahia, mas morava em Brasília. As 2 mulheres não resistiram e chegaram ao hospital já sem vida.
Os corpos foram levados pelo ITEP para Natal, já durante a noite. Segundo o secretário de Turismo de Rio do Fogo, a embarcação envolvida no acidente não era do município, mas garante que todas as embarcações estavam trabalhando dentro da legalidade e atendendo às normas de segurança. Todas as lanchas são habilitadas pela Marinha, Capitania dos Portos. Só leva a quantidade e capacidade com o piloto e copiloto, com proteção de socorros. Infelizmente aconteceu essa fatalidade, né? Já chegando na costa, não foi nos Parrachos, foi já chegando na costa de Perobas e infelizmente aconteceu. Você acredita que os fortes ventos que estão atingindo podem ter afetado, ter contribuído para isso? Com certeza, pode ter acontecido, né? A gente viu na estrada, está ventando muito forte, né? Esse mês praticamente é o mês todo ventando e chegou a acontecer isso, né? Pois é, né? Esse trágico acidente, esse naufrágio que aconteceu no comecinho da tarde de ontem, da tarde de quinta-feira, essa embarcação com 15 turistas que acabou vitimando 2 pessoas, 2 turistas, uma do estado de São Paulo, inclusive eu vou até falar aqui, a vítima de São Paulo, conhecida como Gislene Cardoso Cosaro, de 52 anos, ela que é natural de Serra Negra, no estado de São Paulo, e a outra vítima, Nerinha Magalhães Lopes, de 60 anos, ela é natural da Bahia, mas morava na cidade de Brasília, elas que não escaparam aí desse naufrágio e acabaram morrendo. Inclusive, mais cedo, aqui no ITEP, eu conversei com o filho da Nerinha, que deu muitas explicações do que aconteceu. Para ele, houve aí ele citou que, na verdade, o barco estava um pouquinho com a velocidade acima e ventando muito, o que poderia ter causado justamente esse acidente. Mas vamos conferir na voz dele agora. A gente estava lá nos Parrachos, né? Aí deu o horário, mais ou menos umas 12h20, mais ou menos. Aí a gente começou a voltar. Aí até no momento estava tranquilo, né? Quando ele estava vindo tranquilo, quando saiu dos Parrachos ali, na altura ali que passou, se eu não me engano, naquele farol, ele já começou a andar um pouquinho mais rápido já. E nisso já tinha saído uma lancha na frente. Eu não sei se foi do mesmo grupo que a gente estava participando da empresa, né? Porque tinha separado por 3 grupos. E a gente ficou pelo 3º grupo, no caso. E aí ele começou a andar muito rápido e até ele estava andando tanto rápido que as ondas a água estava entrando dentro do barco, né? Voando em todo mundo, todo mundo estava cabeça baixa porque estava voando muita água na gente. E aí teve um momento que ele ultrapassou a lancha que tinha saído há muito tempo na frente da gente. E aí quando ele passou, ele começou a buzinar e aí a gente falou, ué, você está fazendo racha? Aí tinha uma mulher que estava do meu lado, que ela falou bem assim, eu pedi sem emoção. Aí depois ela até reclamou, tem crianças aqui, que tinha minha sobrinha de 3 anos também, que estava com meu cunhado. E aí ele olhou para ela e deu um sorrisinho. E assim, já estava chegando, já estava muito perto da orla lá, né, do ponto de apoio. Que aí bateu numa onda e rodou. E aí, quando eu subi, né, que eu caí no mar, subi, um monte de gente ficou preso debaixo do barco. Quando eu subi, eu não vi ninguém. Aí depois que subiu minha irmã, que eu vi minha irmã, aí eu comecei a gritar o nome da minha esposa, do meu cunhado, da minha sobrinha. E aí todo mundo foi respondendo. Mas aí quando eu comecei a procurar a minha mãe, chamar a minha mãe, e a minha mãe nós não conseguimos encontrar ela. E se não tivesse o outro barco passando, ia morrer mais gente. Porque um monte de gente não sabia nadar e na hora que o barco rodou, muita gente perdeu o colete. Minha esposa mesmo ficou debaixo do barco também, perdeu o colete dela e ela não sabia nadar. Minha irmã ficou presa debaixo do barco, ela falou também que não sabe como é que ela saiu, ela também não sabia nadar. A gente, assim, igual eu estava conversando, né, que se tivesse um suporte de emergência ali na praia, um bombeiro, tinha conseguido salvar, porque o pessoal falou que lá da praia eles viram o barco virando e o pessoal demorou muito para ir. Inclusive, quem fez grande parte desse salvamento foram outras embarcações. Foi outras embarcações que vieram. E até que quando veio a primeira não parou, porque era uma embarcação pequena. E aí falou, não, a gente vai ter que deixar o pessoal lá e depois a gente busca. E aí o pessoal desesperou, né? Porque o mar estava muito agitado, estava ventando muito. E aí veio uma outra maior. Aí nessa maior ele parou e aí começou a puxar o pessoal que estava no meio do mar. Porque se não tivesse esse pessoal chegado, ia falecer mais pessoas.
Num barco, inclusive, a capacidade, se não me engano, era para 15 pessoas. Esse limite de pessoas dentro da embarcação foi respeitado? Aparentemente, sim. Estava todo mundo sentado, né? Só estava o copiloto e o piloto em pé, mais ou menos, né? Fazendo ali ajudando o outro. Mas aparentemente estava tudo ok, né? Questão de quantidade de pessoas. Vocês estão aqui no ITEP aguardando a liberação do corpo. E agora estamos aqui, né? A gente veio para curtir umas férias, né? Mas infelizmente, né? Aconteceu essa tragédia, né? Mas que fique de lição, né? Para que possa ter mais segurança, né? Porque, igual eu falei, é um trajeto muito pequeno, 5 quilômetros. E é muitas pessoas que vão lá, crianças. E se tivesse mais criança no barco, tinha morrido. Então, assim, para que não possa acontecer com outras pessoas, poder ter uma atenção nessa questão de segurança, ter mais, ter bombeiros ali naquela rota ali. Fiscalização para essas embarcações. Porque eu creio que se tivesse bombeiros ali, teria salvo mais pessoas ali, né? Uma das duas teria sido salva ali. Mas, na sua opinião, a causa principal dessa tragédia foi a velocidade da embarcação? Assim, eu não posso ser injusto também, né? Estava ventando, o mar estava balançando muito, mas eu creio que se ele estivesse andando não tão rápido, não teria virado o barco. Um negócio que ele estava correndo muito. Pois é, depoimento forte, né, aí do filho da vítima, que contou detalhes do que aconteceu durante esse naufrágio no comecinho da tarde de ontem. Ele que vai voltar para sua cidade natal da forma como ele não imaginava, né? Vai levando sua mãe morta, vai levando no caixão. Inclusive, tem a questão, eles estão justamente aguardando a liberação do corpo, eles estão também esbarrando na questão de passagem de avião, já que amanhã é feriado nacional, 7 de setembro, e eles não estão encontrando voos que vão até Brasília. Esse é um dos problemas aí que ele me relatou agora mais cedo. E com relação à outra vítima, a Gislene Cardoso Cosaro, de 52 anos de idade, tem uma representante aqui fazendo toda a burocracia de documentos com relação à liberação também do corpo. Ela preferiu não gravar entrevista, mas também não passou nenhuma informação. A gente segue por aqui aguardando as atualizações sobre esse caso aí, sobre essas duas vítimas, essas duas turistas que perderam a vida durante um passeio nos Parrachos em Rio do Fogo. Volto com você, Mário César. Ok, muito obrigado então, Leonardo Julierme, ao vivo direto do ITEP aí, tragédia do mar realmente, né? E a gente continua conversando, né, sobre essa tragédia que aconteceu. Duas mulheres turistas acabaram morrendo, meus amigos telespectadores, porque a informação é o seguinte, muita gente estava falando, comentando, dizendo o seguinte, será que tinha permissão, né, essa lancha ou não? A questão também da superlotação, a alta velocidade, quer dizer, e o IDEMA, né? O que é que o IDEMA fala acerca disso? Será que o IDEMA já soltou alguma nota, a Capitania dos Portos também? Será que tem alguma informação sobre a legalidade ou não dessa embarcação que acabou virando de Assis Oliveira? Boa tarde. Oi, Mário, boa tarde para você e boa tarde para todo mundo que acompanha o Patrulha da Cidade. Pois é, quando se pergunta em autorização, a pergunta é, depende. O questionamento é, depende. No que consiste a questão da circulação de embarcações naquela região, essa parte, pegando aí pela questão ambiental, é o IDEMA que autoriza. Em relação a termos técnicos sobre capacidade de pessoas, a parte mecânica, é a Marinha do Brasil que autoriza. Em relação ao IDEMA, essa embarcação não tinha autorização para circular na região. Por quê? De acordo com o termo assinado aí junto com, através do ICMBio, desde 2012, a autorização ambiental para a circulação dessas embarcações ficou a cargo do IDEMA. E de lá até aqui, apenas 12 embarcações teriam autorização para circular nesse local. No caso, essa especificamente do acidente de ontem, não tinha autorização. A gente conversou mais cedo com Werner Farcart, ele que é diretor-presidente do IDEMA, e explicou com detalhes sobre todo esse processo. Vamos acompanhar. Essas 14 estão cadastradas no IDEMA a partir desse plano de manejo de 2012. De lá para cá, nenhuma embarcação foi incorporada nesse projeto, porque nós não temos como, porque eu preciso alterar o plano de manejo. Mas para alterar o plano de manejo, eu preciso
desse estudo de capacidade de suporte. Então, todas essas outras que compõem esse número que foi colocado pela Prefeitura, pela Secretaria de Turismo local, são de embarcações que o IDEMA sabe que existe. Inclusive, nessas discussões que teve com o Ministério Público, nós temos o levantamento e o cadastro dessas que não estão regulamentadas pelo IDEMA, mas que executam sua atividade de passeios turísticos diariamente. Óbvio, nós temos um monitoramento, como eu disse, de educação ambiental. Então a nossa equipe está lá, vê quantas embarcações saem, quantas pessoas essas embarcações levam, né? Então esse monitoramento nós temos, mas infelizmente nós não temos como coibir quando muitas vezes a embarcação leva mais passageiros do que é determinado pela agência responsável, que é a Marinha do Brasil, né? Então, mas a gente tem esse levantamento estatístico dentro do nosso monitoramento. Essa especificamente, Werner, ela estava dentro dos 14 ou dentro das outras? Ela está fora dos 14, ela não está regulamentada, nós sabemos da existência, inclusive como a própria mídia já colocou em alguns momentos, ela teve autos de infração, né, mas nunca foi tomada, vamos dizer assim, uma atitude mais drástica, como muitas vezes a gente vê e acompanha pela mídia, que acontece, por exemplo, no norte do Brasil, que as embarcações têm retirado os motores, ou situações mais extremas. Lógico, o IDEMA nunca fez esse tipo de ação, até mesmo porque nós entendemos a dificuldade dessa comunidade. Muitas famílias sobrevivem desse passeio, então tem um apelo social muito importante. Pois é, eu falei no início 12 embarcações, mas apenas 14, como bem frisou aí o Werner, estão com essa autorização do IDEMA. E a gente também foi atrás da Marinha do Brasil, o Werner Farcar também falou sobre qual, em detalhes, né, a competência do IDEMA e a competência da Marinha do Brasil. Vamos ouvir um segundo momento da fala dele. Toda a questão náutica, a autorização de navegação da embarcação é da Marinha do Brasil através da Capitania dos Portos. Ela que determina quantos passageiros, quantos tripulantes, ou seja, a capacidade e dá toda a orientação náutica. A questão da obrigação do IDEMA é a autorização para a utilização da unidade de conservação, ou seja, a visitação, levar as pessoas até o local da visitação. O IDEMA ele não pode, por exemplo, em nenhum momento impedir dessa embarcação navegar. Só quem pode fazer isso é a Marinha do Brasil. Agora, essa embarcação, infelizmente, ela não estava autorizada, ou não está autorizada, melhor dizendo, pelo IDEMA, a transportar turistas para os parrachos. São duas coisas distintas. Autorizado pela Marinha, ela está. Então, pela Marinha do Brasil, até onde nós sabemos, ela está toda legalizada. Mas ela não tem a autorização do IDEMA para utilização, para frequentar com turistas ou que não sejam turistas, não tem autorização para frequentar os parrachos, né? Essa é a grande diferença. Então, assim, o que nós pedimos, inclusive, que as pessoas respeitem as regras de segurança em mar, né? Com coletes e outras atividades, e que não a questão das bebidas alcoólicas tem toda uma segurança, que isso deveria ser passado, inclusive, pelos responsáveis pelas embarcações. Pois é, e a gente também foi atrás da Marinha do Brasil, que até o momento não disponibilizou ninguém para falar sobre esse assunto. Mas emitiu a nota, e nessa nota não fala sobre a questão da autorização da embarcação. A nota diz que a Marinha diz que tomou conhecimento aí do naufrágio com essa lancha que utilizava aí passageiros nas proximidades do município de Rio do Fogo, e logo em seguida montou aí uma operação exatamente para realização de busca e salvamentos, coordenada pelo Salvamar Nordeste. A Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte declarou meios de pessoal para obter mais informações sobre o ocorrido. A gente acredita e espera que após a apuração de todos esses fatos, a Marinha realmente se pronuncie sobre esse assunto, Mário César. E claro que a gente segue acompanhando aí o desdobramento dessa tragédia.
Com certeza, de Assis Oliveira, muito obrigado pelas informações aqui na tela da audiência. Essa entrevista importante também, né? Do IDEMA, meu amigo telespectador, minha amiga telespectadora. Agora, atenção, os passeios nessa área do Rio do Fogo, na região de Touros, todos estão suspensos, meus amigos telespectadores que acompanham o nosso programa, por conta dessa tragédia. Porque 2 mulheres turistas aí de São Paulo acabaram morrendo, né? A embarcação virou. E você viu também a palavra do IDEMA. Não é só a autorização da Marinha do Brasil, né, que uma lancha, por exemplo, deve ter para poder rodar e também rodar com os turistas, principalmente, meus amigos telespectadores, em qualquer lugar, então, do nosso litoral. Tem que ter as 2 autorizações da Marinha do Brasil, mas é obrigatório ter, com certeza, a autorização do IDEMA, para poder, então, fazer essas corridas, esses passeios. Portanto, meu amigo telespectador, minha amiga telespectadora, a gente continua acompanhando e vamos ver o que é que vai acontecer daqui para frente, até porque a polícia está apurando tudo isso, né? A polícia da região, com certeza, está apurando aí, até porque o condutor dessa embarcação acabou fugindo do local na hora que aconteceu essa tragédia. Vamos aguardar, então, também a palavra da polícia aqui no programa Patrulha da Cidade.